Pessoal, então vamos começar o curso, né, o curso introdutório de Python. E hoje a gente vai falar um pouco sobre avaliação de modelos, né? Não basta a gente, vou até abrir aqui como referência, né, o KDD, tá? Lembra que o KDD é o nossa metodologia, né, para projetos científicos. Vou pegar aqui alguma imagem, pegar essa aqui, abrir uma nova guia. A partir do momento, né, nós chegamos aqui ao final, tá? Tentando encontrar um algoritmo, né, para uma tarefa, pode ser classificação, pode ser agrupamento, pode ser, né, regressão, dependente da tarefa que você pretende trabalhar com o aprendizado de máquina, você precisa avaliar esse modelo, né? Pode ser que esse modelo ele tenha um bom desempenho, ele tenha um desempenho mediano ou tenha um mau desempenho, e aí é necessário fazer essa, vamos se dizer, entre aspas aqui, né, a refatoração de todo o processo, tentando alterar, né, dados, melhorar o pré-processamento, transformação, sempre com o intuito de criar um modelo que tenha um bom desempenho, tá? Só que como a gente sabe se o nosso modelo ele tem um bom desempenho, né? Por exemplo, a gente olhou na nossa aula passada, né? Estava avaliando o modelo para o dataset do Iris, né? E eu ainda acho que aquele modelo deve estar com algum problema, né? Eu estou fazendo alguma coisa errada ali, embora depois eu vou verificar, mas ele estava dando 96, 100% de acerto, então tava estranho, né? Mas é necessário fazer uma avaliação. Os classificadores, né? Qualquer algoritmo de classificação, de qualquer tarefa, né, dentro do aprendizado de máquina, vocês viram que o Scikit-learn ele tem um método chamado score, aonde esse score ele tira ali baseado, né, nas classes que foram preditas, né, e do total de classes, o quanto que ele teve de acerto, né? E aí você pode também fazendo menos um, né, um menos esse score, a quantidade de erros, né, a porcentagem de erros, tá? Então essa é uma métrica, ok? Essa é uma métrica que eu posso utilizar a princípio, só para checar ali a minha pontuação do meu modelo, tá? Mas existem métricas, outras métricas para isso, tá? E aí é o que a gente vai falar hoje sobre matriz de confusão, tá? Que é uma das possibilidades, e curva ROC, tá? Que também é uma outra possibilidade de se trabalhar com avaliação dos nossos modelos, ok? Cada uma tem uma especificidade, né? Uma característica em comum, assim como existe os algoritmos que cada um deve ser aplicado em um cenário diferente, né? Aqui as avaliações também, tá? A matriz de confusão pode ser que seja, né, uma boa avaliação para um certo algoritmo, né? Talvez alguma outra situação. A curva ROC é a melhor saída para avaliação. Então essa parte de ciência de dados, né, pessoal? Como eu já disse para vocês, não é um trabalho de um dia, tá? Aplicar toda uma avaliação, né, fazer todas aquelas etapas do KDD, né, pode ser que sim, eu faça uma primeira versão num primeiro dia, né, mas é claro, eu sempre vou buscar refinar, né, deixar o meu modelo o máximo de avaliação possível, para depois eu conseguir aplicá-lo em um ambiente de produção e aí sim eu ter bons resultados, tá? Então a matriz de confusão e a curva ROC.
como eu havia dito para vocês, o Scikit-Learn ele já tem ali um subpacote, tá? Chamado Metrics. Vou até abrir aqui exatamente no, na documentação, tá? E aqui, né, o Scikit-Learn, então ele já vem com esse submódulo, né, dedicado especificamente a métricas, né, ao uso de métricas para você avaliar o seu modelo que já foi treinado, tá? Bom, aqui, então existe métricas, né, para classificação, tá? Existe métricas para regressão, ok? Existe métricas, né, para agrupamento, ok? Então, para as tarefas básicas aqui, né, de um aprendizado de máquina, né, o Scikit-Learn ele oferece, tá, esses recursos. Então, vamos lá. Então, eu vou até descomentar aqui, que depois eu vou utilizar, né, o pacote Metrics. Ele tá conectando. Então vamos lá. Uma matriz de confusão, pessoal, nada mais é do que uma tabela, tá? Antigamente era muito utilizado para classificação que a gente chama de classificação binária, né? O que é uma classificação binária? Existe sim ou não, 0 ou 1, é spam ou não é spam, é fraude ou não é fraude, né? Mas hoje em dia a matriz de confusão ela foi estendida, tá? Então hoje ela pode ser também aplicado para a classificação que a gente chama de multirótulo, né? Ou multilabel, tá? Quer dizer, são vários possíveis valores, né? Então, por exemplo, um exemplo que a gente pode citar aí de classificação de multirótulos, né? É o nosso exemplo da íris, né? Das flores íris. Não existe só Virginic versicolor, né? Tem uma terceira, tá? Então ali são vários rótulos, né? Vários valores alvos, né? Então hoje a matriz de confusão ela pode ser aplicada tanto à classificação binária quanto a multilabels, né? A multirótulos. E aí nada mais é, né? Como eu havia dito para vocês, que a matriz de confusão eu tenho aqui ó, os valores reais e os valores preditos, tá? E aí, se um valor real, né, eu disse que sim, ele é uma fraude, e o meu modelo, ele fez uma predição que aquele valor também é sim, então eu tenho um verdadeiro positivo, tá? Ao contrário disso, né, se o que eu identifiquei que é sim, é fraude, mas o meu modelo falou que não, então eu tenho um falso negativo, tá? E aí também agora no outro possível valor, tá? Aqui tá sim e não, mas poderia ser 0 ou 1, né? Sim, fraude, não, ou não é uma fraude, né? Não identifica uma fraude, por aí vai, tá? Então aqui o real, ele está falando que não, né? Não alguma coisa, mas o meu modelo ele predisse que sim, tá? Então eu tenho aqui um falso positivo. Aqui eu não sei se eu falei falso positivo aqui também, né? Mas só reiterando, se eu falei falso negativo, né? Ó, FN, falso negativo, tá? E aqui é o falso positivo. E aí uma outra possibilidade, né? É o real falando que não, aquilo não é uma coisa, e o meu modelo prediz que sim, né, tem razão, não é uma coisa, né? Então eu tenho o meu verdadeiro negativo, tá? Bom, então nessa matriz de confusão, né? O que é bom para o meu algoritmo, tá? Aqui, todos os valores, né? É o máximo de valores estando aqui na parte branca, tanto do verdadeiro positivo quanto do verdadeiro negativo. Que quer dizer o quê, né? Que o meu modelo, quando é positivo, ele identifica que realmente é positivo, e quando é negativo, ele realmente identifica que é negativo. Então, se eu tiver valores apenas no branco, né, e aqui onde é cinza é 0, realmente eu alcancei um modelo com 100% aí de acerto, tá? Meu modelo é 100% assertivo, tá? Ao contrário, acontece quando
né? Se o meu modelo, por um acaso, né, os números que estiverem aqui em cinza forem maiores do que os valores que estiverem aqui na parte branca, tá? Então quer dizer que meu algoritmo aí, ele tá, o meu algoritmo não, né? O meu modelo, né, ele tá aonde ele tinha que falar que é sim, onde ele tinha que falar que é não, ele fala que é sim, aonde ele tinha que falar que é sim, ele fala que é não, né? Então, existe aí uma incoerência, tá? E aí é bem legal que a partir, né, dessa matriz de confusão, eu consigo, né, tirar algumas métricas a partir dessa matriz, né? Então, uh, eu consigo aqui extrair, tá, 4 métricas a partir dessa matriz de confusão, tá? A primeira, acho que tem alguém aqui pedindo para entrar. A primeira é a acurácia, tá? Então aqui nesse contexto, né, acurácia e precisão, ela tem aí vamos se dizer, né, algumas nuances aí, tá? Que diferem uma da outra, tá? Talvez até na língua portuguesa uma seja sinônimo da outra, tá? Mas aqui nessas métricas, né, de avaliação de modelos, elas têm aí alguma pequena diferença, tá? Então, o que é a acurácia, tá? Aqui dentro da avaliação do meu modelo. É a quantidade de positivos e negativos que foram feitos corretamente, tá? Então, é aquilo que eu falei para vocês, ó. Ele vai avaliar dentro todos os valores aqui que estão na minha matriz de confusão, né? Ele vai pegar a quantidade de sims e sim predito, né? Esse valor em branco e também esse valor aqui, o verdadeiro negativo, né? Ele vai pegar o verdadeiro positivo e o verdadeiro negativo e nisso, né? Ele vai aqui somar com todos os outros, tá? Então a formulazinha aqui da acurácia é exatamente isso, né? O que ele realmente acertou, né? Tanto de positivo quanto de negativo, né? Então quer dizer, quanto o meu modelo está realmente bom, né? Então, olha lá, ele vai pegar todas as predições. Estão fazendo uma tradução aqui, né, dessa fórmula, tá? Ele vai pegar todas as predições que foram corretas, independente de sim ou não, né, por todas as predições, tá? Então, ele vai saber ali, com quanto ele vai ficar aí, né, qual é o valor dele diante de todas as avaliações, tanto de sim quanto de não, tá? Isso é a acurácia. Opa, acabei clicando 2 vezes. Bom, a precisão, né? Aqui o termo precisão, mania de apertar 2 vezes, é a quantidade de positivo que ele classificou, tá? Então tá até errado aqui, ó. Eu peguei aqui, não é true, né? É verdadeiro positivo, né? Então agora aqui a precisão é de quantos positivos ele acertou, tá? Pode ser, aí você está perguntando, mas por quê? Que sentido é esse ele avaliar apenas os verdadeiros positivos? Vamos supor o seguinte, né? Vamos imaginar em fraude, tá? Detecção de fraude. É claro que detectar fraude nesse ponto, né, seria o positivo, né? O quanto o meu modelo é bom de detectar uma fraude, né? Então, por isso é necessário avaliar, né, essa parte do positivo, tá? Porque o quão ele é hábil, quão o meu modelo é bom para detectar fraude, né? Se ele detectar não fraude, se ele identificar uma transação onde não é fraude, mas mesmo assim ele fala, ó, existe aí, ele é fraude, é melhor falar que é fraude do que não identificar, tá? Então aqui a precisão, ela cai muito bem nesses contextos, né, onde o positivo, vamos dizer assim, né, é muito importante, tá? Então percebam na forma, alô? Os firewall fazem isso, professor. Ah, é? Os appliances de firewall, que é hardware
dedicado. Eu não estou falando, por exemplo, de instalar iptables no Linux ou Sim, no tá. debugger do Do Windows. Microsoft, não. Tá. Eu estou falando assim, appliance que seria hardware e software dedicado, como o Veritas, né, Fortinet e Checkpoint. Tá. Eles fazem esse tipo de avaliação para classificar possíveis ataques na rede ou possíveis vulnerabilidades. Então, à medida que você vai ajudando o appliance a classificar esses possíveis ataques, ele consegue aprender e classificar como falso positivo, falso negativo. Muito legal. Olha aí, ó. Tá vendo? Então hoje já tem vários algoritmos de inteligência artificial Hum. aplicados a firewall. Mu- Estou te trazendo essa informação porque eu fiz um curso recente sobre isso aí. Muito legal. Olha só, para você ver, né? A inteligência de dados está até mesmo dentro, né, de um roteador, né, dedicado exatamente para aprender, né, e conseguir verificar e identificar o que é um possível ataque, né, um comportamento de ataque ou não. Muito legal, cara. Muito obrigado aí pela informação. Então, pessoal, voltando aqui, né? Só comentando, então a acurácia ela é uma métrica mais abrangente, né? Que ela verifica tanto o verdadeiro positivo quanto o verdadeiro negativo mediante a somatória de todos. E a precisão, ela analisa apenas, né, o positivo. Pode ver que é o verdadeiro positivo dividido pelo verdadeiro positivo mais o falso positivo, né? Então, volta a dizer, né? É verificando aonde, pelo menos o positivo, vamos dizer assim, né? Tem uma importância maior diante, né, de uma resposta negativa, tá? Bom, um outro, uma outra métrica, né, que é possível extrair da matriz de confusão é o chamado recall, né? E o recall aqui, fazendo uma breve tradução, onde não era para estar aqui, né? Deixa eu até colocar esse sensibilidade na frente do recall, que eu acho que fica mais intuitivo, né? Vou colocar aqui. É o que, né? É o quanto a taxa que o meu valor, né, classifica como positivo comparando os demais, né? Então, o recall ele permite eu ver a sensibilidade do meu modelo, né, em classificar. De novo tá o T aqui, né? Peço desculpa só para alterar aqui. Quer ver? Então percebam que ele dentro, né, dos verdadeiros positivos, ele vai dividir, né, dos verdadeiros positivos mais os falsos negativos. Então perceba que na matriz, ó, ele vai olhar essa linha aqui, ó, tá? O verdadeiro positivo dividido do verdadeiro positivo mais o falso negativo, aonde o real é sim, mas o meu valor predito é não. Então, quanto o meu modelo ele é sensível, né, a identificar tanto positivo dentro do universo aonde posso ter falsos negativos, tá? Então a partir disso eu consigo ter essa sensibilidade, né? Que é o que vocês podem encontrar muito aí em fontes, né? Com um termo chamado recall, tá? Mas quer dizer mais sensibilidade, ok? E o pontuação F1, ou também chamado, né, na literatura de. Eu aqui nesse caso eu traduzi, tá? Mas se vocês procurarem aí, vocês vão encontrar por F1 score, né? Aquele score de pontuação, sabe? SCORE, né? Então F1 score. E aí eu traduzi aqui para pontuação F1, tá? E ele nada mais é do que ele cria aqui uma média harmônica entre a precisão e o recall, tá? Bom, feito isso, deixa eu apagar aqui
Cara, então vamos utilizar, né? Vamos utilizar aqui o scikit-learn para a gente criar a matriz de confusão, para a gente ter uma ideia, tá? Então aqui primeira linha aqui, eu vou fazer o seguinte, tá? Vamos imaginar um contexto, né? A gente está criando aí um modelo que vai classificar, mediante uma situação, né? Se uma mulher está grávida ou não, tá? Então eu vou criar aqui os meus Ys, né? Lembra que o Y minúsculo, né? Ele quer dizer o rótulo, tá? Então eu vou só trabalhar com os rótulos, ok? E eu vou chamar aqui, ó, de meu Y real, tá? E aí o meu Y real eu vou dizer o seguinte, eu vou seguir a seguinte nomenclatura, tá? 0 quer dizer que não está grávida, ponto e vírgula, e 1 quer dizer que está grávida. Ok? Então eu vou criar aqui um Y real, né? Vou chutar aqui alguns valores, vamos supor, essa não está grávida, essa também não, essa mulher aqui na posição 3 da minha lista, né? Ela está grávida, essa outra mulher, a quarta mulher aqui, ela não está, depois a quinta mulher está, e assim vou criando valores, né? Vamos se dizer que cada posição aqui da minha lista é uma mulher, tá? Aonde 0 diz que não está grávida e 1 está grávida. Então eu estou chamando aqui, ó, de meu Y real, tá? E agora vamos simular o meu Y previsto, né? Foi predito. Tá? Então eu gerei um modelo, é lógico, não criei esse modelo aqui, eu só estou mostrando aqui um exemplo para vocês, tá? E aí vamos se dizer o seguinte, ele acertou, o meu modelo acertou aqui, mas errou o terceiro, olha lá, ó, a mulher está grávida, mas meu modelo falou que não, aqui ele acertou que não, aqui ele acertou que sim, vou chutar valores aqui só para, né? E aí ele acertou aqui, né? Então pode ver que ele errou metade, né? Você pode ver que ele errou metade aliás, desculpa, né? Ele errou aqui, ele errou só 2, né? Então dentre 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, então vou criar mais um, né? Eu tenho aqui 4 uns e 4 zeros. Vamos criar aqui mais um e ele vai errar essa pessoa. Então vai ficar 10, 10 agora, né? Beleza, então aqui, ó, eu criei possíveis dados, tá? Então, tanto o dado real, que é o que fala aqui na nossa matriz de confusão, ó, o real e o predito, tá? Então eu estou simulando aqui. Vou rodar. Eu só não sei se eu rodei lá em cima. Rodei. Beleza. Então, uma possibilidade é o seguinte, tá? Eu vim aqui utilizar, né? Então, já que eu coloquei o pacote Metrics, ele tem lá a matriz de confusão, né? E aí na minha matriz de confusão, eu vou criar aqui uma variável que vai receber isso, né? Vou chamar de CM, tá? Uma forma aí de abreviar, né? Confusion Metrics. E aí logo embaixo eu vou pedir para printar essa minha matriz de confusão, tá? Então mostrando aqui, perceba o seguinte, né? O que ele está fazendo aqui, ó? Pensa numa tabela, né? É que, embora tenha bastante colchetes aqui, mas pensem o 4, 1, 2 e 3 como uma tabela, tá? Exatamente como está aqui, ó. E aí, o seguinte, coloquem o 4, né, aqui, no verdadeiro positivo, coloquem o valor 1, né, imaginem o valor 1 aqui, ele identificou, né, um falso negativo,
O 2 e 3 estão aqui na linha de baixo. Ó. O 2 para falso positivo e aqui o 3 para verdadeiro negativo. Né? Então, a gente consegue já, de certa forma, até fazer algumas contas aqui. Né? Pode ver que ele acertou, né, dos positivos, né? Ele acertou aqui 4 grávidas, aliás, 4 não grávidas, né? Imagine aqui, ó, 0 e 1, tá? E aqui na coluna 0 e aqui 1, tá? Então, olha lá, 0, 0, ele acertou 4 pessoas que não estão grávidas. Então, se a gente olhar aqui, ó, essas duas linhas, ó lá, ó, realmente 2 pessoas que não estavam grávidas, ele acertou. Aqui, ó, também, né? Essa, vamos dizer aqui, ó, a quarta coluna. E aqui, ó, ele acertou também. Então, realmente, bateu o valor 4, né? Agora, o falso negativo, né? O falso negativo, onde ele tinha que dizer que sim, mas ele prediz não, né? Então, ele está falando aqui que é 1, né? Então, o meu falso negativo é exatamente na situação onde, né, o real é estar, o real é sim, está grávida, mas ele disse que não. Sim, está grávida, mas ele disse que não. Exatamente aqui, né? Olha lá, falou que, né, não está grávida, mas ele disse que não. Então a gente tem, aliás, desculpa, não está grávida, mas ele falou que sim, está grávida, né? Então isso é um falso negativo, né? Lembra daqueles termos médicos, né? A gente viu até um pouco, acho que vimos um pouco na pandemia, né? Que é aqueles situações de falso negativo, né? Onde a pessoa não está doente, mas o exame fala que sim, né? Então, exatamente. Então a gente tem aqui, ó, a matriz de confusão, né, impressa para nós, tá? Aqui na linha de baixo, eu consigo, de certa forma, plotar, né, os valores aqui da minha... Eu posso fazer de forma gráfica, tá? Para ficar mais fácil de entender, né, a minha matriz de confusão. Deixa eu só lembrar aqui, né, como que... Bom, mas eu acho que não vai... Eu lembro que tem alguns atributos, mas eu não sei se ele vai carregar aqui, ó. Display labels. Então eu vou criar aqui, ó, um display labels, display underline labels, e aí eu vou colocar o seguinte, não grávida, tá? Só para não grávida, e o outro é sim grávida, tá? Só para deixar aqui as labels. Vou colocar aqui num valor, né? Numa variável, sei lá, display, matriz, confusão. Aliás, mostrar matriz, confusão. Tá? E aí depois eu tenho que fazer um import, se eu não me engano. Deixa eu só import matplotlib.pyplot plt, e eu acho que plt.show, eu acho que já sai, ele já imprime a matriz para mim. Não imprime, né? Então vamos lá consultar aqui a nossa documentação, tá? Aqui, ó, matriz de confusão display. Tá. É a mesma variável, né? Então essa variável aqui, ó, mmc tem o plot, tá? E depois a gente faz um mmc.show.
Então ele mostra aqui para mim, né, a minha matriz de confusão. Só falou que está um problema aqui no show, o PLT é ponto show. Então aqui é o PLT mesmo que eu preciso importar, né, daqui da minha biblioteca do Matplotlib, tá? Porque você viu que apareceu um erro. Então aqui, ó, aqui está a minha matriz de confusão, tá? De certa forma gráfica, né? Então eu tenho aqui impresso a mesma coisa que nós estamos vendo aqui, tá? Nós estamos utilizando o recurso aqui, ó, Confusion Matrix Display, tá? Então display de exibir, né? Então ele vai exibir a nossa matriz de confusão com os valores, tá? E aí para cada situação, tá? Então olha lá, ó. Aqui é o valor predito, né? O valor real com o valor predito, né? Então olha lá, de não grávida para não grávida ele acertou 4, né? E de sim grávida para sim grávida ele acertou 3. Né? Então eu tenho aí, fazendo umas contas bem baixas, né? De 7 para 10, tá acertando 70, ele está tendo uma acurácia, né? De 70%. Tá? Uma acurácia, lembra que a acurácia é que mede, né, a todas as situações. Ó. Ele avalia o meu modelo tanto de forma, né, quanto ele classifica de positivos e negativos. Né? A precisão é apenas o lado positivo do meu modelo. Tá? Então é aqui no caso quanto ele é capaz de identificar de não grávida, né, no caso. Ok? Então aqui eu tenho o meu Confusion Matrix Display que mostra aqui para mim, tá? Então ele retorna aqui, eu posso gravar, né, o retorno dele numa variável. A variável que eu estou armazenando, lá, eu posso fazer um ponto plot, né? E aí eu simplesmente importo aqui o Matplotlib para fazer um show, né? Para exibir aqui para mim, ok? Aí vocês podem me perguntar, mas professor, ok, legal, exibiu aqui a minha matriz de confusão, mas e essas métricas aqui, né? O que eu faço para calculá-las, né? Como é que eu vou ter que fazer na mão? Né? Não, no caso aqui, o Scikit-Learn, né? Lembra que a gente importou o módulo dele de métricas, né? E ele tem aqui, ó, eu não sei se eu tenho que dar print, mas vamos ver. Ele importa para nós aqui, ó, ele faz o cálculo, né, de todas as variáveis para nós, né? Desde precisão, acurácia, né, recall, F1 score, tanto para 0, né, que é não grávida, quanto para 1. Deixa eu ver aqui se ele tem alguma parte de labels, né, só para facilitar. Ele não sei se ele ia exibir. Vamos ver aqui se ele carrega, né, labels. Não. Display alguma coisa. Também não está falando nada aqui a princípio, né? É que eu também estou dentro, tô no print, né? Tem que dar carregar daqui, né? Bom, aqui tem labels, ó. Vamos ver se é isso, né? Vou copiar daqui de cima, só para não mostrar 0 e 1, né? Ficar um pouco mais intuitivo. Então, se eu rodar novamente, lá, agora ele, né? Não grávida e sim grávida, né? Tirar a vírgula aqui e aqui também. Vou rodar aqui novamente, só para mostrar e mostrar aqui embaixo. Então agora lá não está mais 0 e 1, né? Aqui ele colocou o rótulo para mim, tá? Ele está dando algum erro aqui sobre alguma situação. Bom, não sei a princípio o que é, depois vou procurar saber, tá? Mas ele está dando alguns avisos aqui, né?
falando que alguma métrica não foi definida, tá? Eu não sei, ele está dando erro de zero, divisão por zero, tá? Mas depois eu vou ver certinho o que pode ser. Acho que deve ser alguns... Ah, tá. Agora que eu vi que os valores não estão mais, ó. Depois que eu coloquei labels, né? Deixa eu tirar aqui só para ver. Não, talvez esse labels aí seja alguma coisa, né? Vamos ver se de forma bem rápida ele... acho que é target names. Opa, tirar aqui. E tirar um colchete que tenha mais aqui. Ah, agora sim, ó. Beleza. Olha lá. Não grávida, sim grávida e os valores, ó. Tanto de recall, né? Quanto de precision, quanto de F1 score. Aqui a precisão, a acurácia, né? Tá? Então aqui eu consigo ter essas ideias de métricas, né? Aí vocês podem perguntar, mas professor, quando é bom utilizar, né, matriz de confusão? Porque você apresentou duas estratégias, né, matriz de confusão e curva Rock. Mas quando utilizar uma, quando utilizar a outra, né? Bom, quando eu aprendi ciência de dados há algum tempo atrás, pode haver situações, tá? Pode haver situações aonde não existe um equilíbrio, né, entre os Ys ou esses atributos alvos, né? Vamos voltar lá para o nosso Iris dataset. Lembra que o Iris ele tem exatamente 50 valores, né, para cada uma das três íris. Então, que de certa forma o quê? Está balanceado isso, né? O meu modelo ele vai aprender 50 de uma flor, 50 de outra e 50 de outra espécie, né? Então está balanceado. O que pode acontecer é do dataset estar desbalanceado. Em que sentido? Você treinar muito mais uma classe do que outra, tá? Imagine a seguinte situação, ó. Eu tenho aqui no meu exemplo de grávida, eu tenho muito mais grávidas, né? Eu tenho aqui, ó, comparado às grávidas, eu tenho muito mais não grávidas. Então quer dizer o quê? O meu modelo ele vai ficar muito bom para treinar, para identificar mulheres não grávidas do que grávidas, né? Eu tenho muito mais valores que identificam, né? Que falam que existem mais pessoas que não estão grávidas do que as grávidas. Então meu modelo ele vai ficar muito bom para uma situação e meio ruim para outra, né? Então perceba que existe um desbalanceamento, tá? E aqui na matriz de confusão a gente consegue identificar isso, tá? O que a gente vai ver em curva Rock não é possível identificar esse tipo de situação, tá? Mas na matriz de confusão a gente vai ver que, por exemplo, ele está aprendendo, né, muito mais ali identificar um verdadeiro positivo, né? O meu modelo vai ser muito bom em identificar uma não grávida, porque a gente vai ver valores aqui nessas situações, tá? Onde na curva Rock não existe isso, tá? A gente não tem essa noção de quanto que um modelo tá prevendo de uma situação em relação a outra, né? Aqui na curva Rock a gente precisa basicamente de dois valores, né? Que nada mais é do que a taxa de falsos positivos com a taxa de verdadeiros positivos para ele criar uma curva e enfim, eu vou explicar mais, né? Mas então matriz de confusão, quando você tiver um dataset aonde existe um desbalanceamento, tá? Entre esse atributo classe, né? Esse atributo alvo, esse rótulo
uma melhor métrica a ser utilizada é a matriz de confusão. Ok? Bom, alguma dúvida aqui, pessoal, com relação ao nosso, ao que é aqui a matriz de confusão? Não? Bom, e aí a gente tem o seguinte, né? Eu acho... Ah, beleza. Eu pensei que eu não tinha uma figura, mas sim, tem uma figura. A curva ROC, tá? A curva ROC quer dizer o quê, né? Característica operacional do receptor, tá? Bom, confesso que o nome é um pouco estranho para mim, tá? Mas esses atributos vocês podem ver que eles vêm lá da área um pouco da medicina, né? Da biologia, tá? E aqui até mesmo a ROC também vem um pouco de lá, tá? Então ele é um gráfico que ele mostra com o meu classificador binário, tá? É só curva ROC, ele serve para medir modelos de classificação, tá? De classificação. Tudo que a gente está vendo aqui hoje é só classificação, tá? Se fosse regressão, já são outras formas de avaliar, tá? Então o que a gente está vendo aqui, ó, é só classificação, né? Até porque o que a gente viu até hoje é apenas classificação, né? Classificação entre um rótulo ou outro, ok? Depois a gente vai ver regressão, né? Vamos fazer um exemplo de agrupamento, tá? E aí vamos falando das métricas também. E aí, na curva ROC, dado um limite, né? Eu dou um threshold aqui, que a gente vai ver o termo logo aqui embaixo, né? Esse limite nada mais é do que essa linha pontilhada aqui, tá? Então a curva ROC nada mais é do que a partir da taxa de verdadeiros positivos contra a taxa de falsos positivos, né? Que nada mais é aqui, ó, do que eu pegando a sensibilidade pela especificidade, tá? Eu estou fazendo um contra o outro, eu estou pegando aqui o recall e a especificidade, e aí ele vai gerar para mim o que ele chama de AUC, né? O que quer dizer esse AUC? É a quantidade de preenchimento aqui do meu gráfico, tá? Quanto maior esse preenchimento, que quer dizer o AUC aqui, ó, que é o cinza aqui no meu gráfico, né? Quanto maior for esse preenchimento, melhor é o meu algoritmo, tá? Então, ó, curva ROC. Por que curva ROC? Olhando aqui no gráfico, ó, eu vou ver se aumenta aqui. Ah, não, peraí. Vou tentar aumentar a visibilidade aqui. Então veja que na curva ROC é gerado, né, vamos se dizer assim, um gráfico da taxa a taxa de verdadeiros positivos, tá? Que é a sensibilidade, né? Que é o recall, pela especificidade, né? Que é a taxa de falsos positivos, ok? E aqui, ó, existe um limiar, né? Geralmente esse limiar ele é os 50%, tá? Abaixo disso aqui, o algoritmo é péssimo, tá? É quase que o algoritmo é um erro, tá? Então, aqui, ó, esse nosso algoritmo ele é excelente porque a minha curva ROC, que está aqui em verde, né? Ele é quase que 1, né? Por quê? Porque ele bate, ó, nem existe a curva, né? Ele é aqui um canto vivo, né? Vamos dizer assim, tá? Quer dizer que o meu algoritmo é muito bom, ele tem uma taxa de aproveitamento aí de 100%, tá? Tanto para diferenciar positivo com negativo, ok? E aí, ó, a área do A ao C, ó, é quase que 100%. Ela ocupa todo o gráfico, tá? Então, olhando aqui embaixo, ó,
ele é capaz de diferenciar, né, perfeitamente um rótulo negativo de um rótulo positivo. Tá? Então esse exemplo aqui de uma curva ROC onde ele bate, né, ele forma essa quina aqui, né, o meu algoritmo é 100%, tá? E aí ele é realmente capaz de diferenciar com separação, ó, com uma margem de separação, os negativos dos positivos, tá? Indo para o outro, saindo do excelente e indo para o bom, né, para um algoritmo bom de classificação, perceba que a curva, ó, ela já eu diminuo a minha área, né, de A ou C, ok? E aí realmente existe essa curva, tá? É claro que essa curva ela pode ter algumas características, né? Ela não precisa ser talvez exatamente aqui dessa forma, né? Ela pode, sei lá, abranger, né, vir um pouco mais abaixo ou um pouco mais acima, tá? Então existe aí algumas diferenças para a curva ROC, tá? Mas ela tem um AUC de 75%. Isso quer dizer o quê, né? Que 75%, então 25%, ele não é capaz de classificar, né, com precisão, tanto positivo quanto negativo. Então, olhando aqui embaixo, ó, percebam que existe uma leve intersecção entre o positivo e o negativo, tá? Então seria essa área aqui, ó, os 25% de AUC, né, restantes aqui, né? É, a diferença disso, né, que seria essa área de negativos e essa área de positivos, seria os 75% de AUC, né? Desculpa, eu falei que aqui ó, a intersecção é o AUC, não, né? É menos um AUC, né? Ok? Então aqui seria menos um AUC, né? Que é essa intersecção, tá? E aí, lembrando que eu tenho a pontilhada aqui, que é o meu threshold, né? E agora aqui, ó, eu tenho uma situação horrível, né? Aonde acontece o quê? A minha curva ROC tá junto com o meu limiar, tá? E aí o meu limiar aqui, ó, eu defini que ele é 50%, tá? Então perceba que a minha curva ROC do meu modelo está junto do limiar, tá? E assim, o que acontece? Né? O meu modelo ele não consegue separar negativos de positivos, né? Porque estão sobrepostos, tá? E aí então o meu algoritmo ele praticamente quando ele for tentar, né, chutar uma coisa, né, prever algum valor, ele vai ter 50% de acerto, tá? Então, não é uma boa situação aqui, ó, eu tendo essa curva ROC, né, junto do meu limiar, ok? Então, aqui, né, é um bom resultado e aqui é perfeito, né? Aqui é o que todo mundo sonha, né? E que eu consegui através lá do Íris, né? Mas então eu tenho aqui o melhor caso, né? Então eu tenho 3 cenários aqui para avaliar, ok? Bom, essa métrica, a curva ROC, pessoal, ela é utilizada em classificadores, como eu havia dito aqui para vocês, vou diminuir aqui o zoom, né? Classificadores binários, tá? Aonde eu tenho ali um valor, a minha coluna de rótulos, né? A minha coluna de atributos alvos, né? Ela é 0 ou 1, sim ou não, sobreviveu ou não sobreviveu, grávida ou não grávida, né? Eu não tenho esse multi-rótulos para a curva ROC, tá? E aí vamos ver então como calcular, né? Eu acho que fica mais fácil como exibir, né, curva ROC utilizando, tá, o scikit-learn, ok? Eu tenho aqui, ó, coloquei real e no caso aqui, né, o predito, ok?
que vai ser o retorno aqui do real? Ah, tá dando erro porque eu tenho que colocar o metrics, né? Senão ele vai dar o erro. O retorno dele aqui, ó, vou comentar, tá? Essa função ROC, ela retorna três valores, né? Que é, vou até colocar os mesmos nomes, né? O meu FPR, que é a minha taxa de falso positivo, né? Rate falso positivo, tá? Depois, a minha taxa, né, de verdadeiros positivos, ok? Um limiar, ele vai traçar um limiar para nós aqui, ó, e aí vai gerar um resultado, tá? Então vou printar aqui só para mostrar para vocês o FPR, depois vai printar o TPR e depois vai printar o limiar. Ok? Então, olha lá, ele mostrou aqui, né, a minha taxa, né, de falsos positivos, a taxa de verdadeiros positivos e, por fim, o meu limiar. Após isso, vamos fazer o seguinte, né? Vamos calcular aqui o meu AUC, né? Então, coloquei aqui, ó, metrics.AUC. O que é o AUC? É aquela área, né? A área da curva ROC, tá? Então, vou colocar aqui, ó, AUC, ROC, AUC, ok? Eu vou pedir aqui para mostrar só para exibir aqui para vocês, ó, a minha curva ROC, a área, né, de ocupação, tá lá, ó. Já dá para ver aqui que é de 70%, né? Então, mais ou menos parecido com isso aqui, tá? Não vai ficar bonitinho do jeito que tá aqui, porque a gente tem poucos dados, né? O meu Y real e o meu Y preditivo aqui são pequenos, né? Mas só para vocês verem, tá? Então agora aqui, ó, da mesma forma que eu tenho lá para minha matriz de confusão, eu tenho aqui o meu ROC Curve Display, aonde eu passo o meu FPR, o meu TPR, a minha área ROC AUC, e aqui ele tem onde eu posso colocar um texto, tá? Só para... Então vamos lá, ó, ROC, vou chamar aqui de ROC Display. E aí muito parecido, né, com o anterior, ROC Display.plot plt.show. Colocar rodando ele aqui embaixo. Olha lá, ele mostrou aqui a minha curvinha, né? Claro que essa curva não está tão boa, né? Não é igual essa aqui de cima, tá? Mas só para vocês verem que, né? Eu tenho aqui uma curva ROC, onde o meu limiar, né? Ele é 50%, ok? Então ele está nessa diagonal aqui, né? E a minha curva ROC, pelo menos, me avisa, né, que eu estou acima do meu limiar, né? Tanto que ele mostra aqui, ó, o meu AUC igual a 70%, ok? Curva ROC, quando utilizar, né? Quando também... quando eu tiver as classes, né? Quando eu tiver meus atributos alvos, eles estiverem balanceados, tá? Quando eu sei ali que o meu conjunto, né, de valores dos meus atributos alvos, né, da minha coluna, são os rótulos, né, que é o Y, né, não é o X maiúsculo, né, o X maiúsculo são os dados mesmo, né, que
que formam, né, um rótulo, ok? Eu estou falando do Y aqui. Então, quando eu tenho esse conjunto de rótulos, de certa forma, balanceados, né, e eu vou avaliar um modelo binário, né, que ele só decide entre dois valores, melhor utilizar a curva ROC, tá? Bom, mas o Scikit-Learn, tá, pessoal, ele não oferece só isso, tá? Ele tem um monte de outras situações aqui, tá? Só para mostrar aqui para vocês, ó, de algoritmo de classificação, ele mostra aqui só a acurácia, né? Lá, o meu AUC, a pontuação da média da precisão, tem uma série de pequenas. Aqui, ó, a matriz de confusão que ele gera para nós. Então, tem uma série. Aqui, o F1 Score, que a gente viu ali em cima. Né? Então, ele gera aqui algumas métricas para fazer esse balanceamento, não, né? Essa medição do nosso algoritmo. Tá ok? Por exemplo, então vamos de certa forma, vou clicar aqui, só para a gente brincar, voltar lá no nosso, como é que fala, no nosso algoritmo do Iris Dataset. Deu até um branco aqui agora, tanto falar. Colocar aqui o Iris Dataset, vou abrir ele e vamos analisar, né, o nosso modelo lá do Iris, né? Vamos criar uma. A única parte ruim tem que rodar tudo, né? Só não sei se tem alguma coisa aqui que já roda. Acho que roda tudo, ó. Vamos fazer rodar tudo aqui só para chegar com valores lá embaixo, né? Ah, eu pensei que ele rodava tudo. Ah, tenho que fazer o upload, né? Então, vem aqui, upload. Iris Data. Ok. Bom, agora acho que dá para rodar tudo, né? Vamos rodar todos. Cada hora é um, hein? Ah, tem que. Aqui do Iris tem. Lembra que eu tenho que colocar a coluna, né? Os valores das colunas. Então era C underline S, L underline S, C underline P, L underline P e por fim a classe, né? O rótulo, né? Que é o Iris setosa e Iris virgínica, né? Salvei. Vou rodar aqui novamente todos e vamos aguardar, né? Acho que foi tudo ok agora para todo mundo. Eu coloquei aqui alguns exemplos, algumas imagens, né? Mais para ilustrar, tá? Que a gente tem que separar a nossa base de dados em base de treino e teste, tá? Eu coloquei um outro aqui também falando um pouco da validação cruzada, tá? Bom, vamos avaliar então aqui o algoritmo, né? Então, avaliação do modelo, né? Não é o algoritmo, é do modelo, né? Modelo de classificação do Iris, né? Acho que nem precisa, porque eu já estou aqui mesmo. Então, ok. Na linha de baixo, eu vou fazer o import, né? Então, eu vou fazer o seguinte: import from sklearn import o metrics, porque aí no metrics tem tudo, tá?
isso que eu estou fazendo só essa parte. E aí vamos então gerar, né, a matriz de confusão. Então aqui, é que eu usei vários algoritmos, né, e todo mundo é modelo, né, acho que o último não é o KNN, né, a gente usou acho que o SVM, e aí eu coloquei o mesmo nome, ó, modelo. Né? Então vamos gerar ele aqui, né. Então a minha matriz de confusão, então é matrix confusion. Só que eu não gerei aqui, né? Eu printei. Deixa eu só fazer o seguinte, então. Do modelo, eu vou fazer. Então, meu modelo. Ponto fit. Que é o meu x train, y train. Estou treinando ele aqui. E aqui embaixo, modelo ponto predict. Passando agora meu x teste. Aí aqui eu vou ter o meu y predito, né? Beleza. Agora, minha matriz de confusão, eu vou fazer o seguinte, né? Eu tenho que passar o meu y real. Agora, o y real, hein? É o train. Não. É o meu y teste. Eu só não lembro agora qual que é a ordem. É o verdadeiro e o preditivo. É o verdadeiro, então meu y teste e o meu y predito. E aí, ele tem lá o display, eu só não lembro agora. É labels ou display labels? Bom, vamos aqui para consultar, né? Já esqueci. Não é aqui. Ah, aqui eu não coloquei nada. Então vamos pedir para exibir print. Tirar esse lab, né? Não tem. Ah, mas confusion, né? Acho que confusion metrics. Deixa eu só ver se tem alguma coisa para. Será que é o labels aqui? Vamos testar, vai. Então o labels o primeiro é setosa, depois eu acho que é virgínica, e depois é versicolor. Vamos ver se esse label é para matriz, né? Pelo jeito, não. Então vamos tirar ele aqui e exibir a nossa matriz de confusão. Então aqui, ó, pensando, né, que por exemplo, ó, vou por linhas, tá? Essa linha é a setosa, essa linha é a virgínica e essa linha é a versicolor, certo? Agora a mesma coisa na coluna. Primeira coluna aqui, ó, 700 é setosa, esse 046 é a virgínica e esse 006
é a versicolor, tá? Olha, ele só errou aqui, hein? Ele só tá errando. Ele está comparando, né, a virgínica com versicolor. E faz sentido, né? Lembra no nosso, olhando lá o nosso modelo, aliás, não da pétala, mas da sépala, ó, deve estar tendo algum problema para separar exatamente aqui, ó, né? Então ele deve estar com algum problema e pode ver que tem alguns outliers ainda que mistura mais ainda, né? Porque se a gente fizer uma linha, se a gente traçar uma linha aqui, vamos imaginar o seguinte, a gente tem uma divisão aqui, tá? Que dá a entender, tá? Que aqui tem mais vermelhos do que aqui, né? Então aqui são os amarelos e aqui são os vermelhos, ok? E e percebam o seguinte, ó, a gente tem uns outliers, né, dentro de cada classe. Olha aqui, né? Então a gente tem alguns pontos, né? Olha esse aqui, não, esse aqui é o amarelo dentro do amarelo, né? Mas esse aqui, ó, esse aqui, né? Esse aqui também não tanto, mas olha esse, né? E vamos pegar o amarelo dentro do vermelho mais longe, né? Então quer dizer, através da sépala, né? Ele é muito bom para, olha lá, ó, ele traça aqui uma setosa muito fácil de identificar, mas difícil entre versicolor e virgínica. E pode ver que é fácil entender isso exatamente, né, aqui na nossa matriz de confusão. Eu estou rolando aqui para baixo, tá? Olha lá, ó, ele é muito bom para classificar, né? Então, das sete cetosas, ele acertou as sete cetosas. A virgínica com a virgínica com a versicolor, que ele tem um pouco mais de. Ele tem aqui uma dificuldade maior, né? Bom, vamos printar então, né? Vamos printar a nossa matriz de confusão, né? Então aí através lá do matrix ponto, acho que é display, né? Display matrix, vamos ver se, ixi, não é display, não tem display também, tem aqui confusion matrix display, ao contrário, né? E aqui ele precisa, deixa eu ver do que ele precisa. Ele precisa da matriz de confusão, né? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou tirar do print aqui e vou chamar de CM, né? Confusion Matrix recebe esse cara. Aqui ele fala que tem esse cara aqui recebe CM. Vamos ver o que mais aqui ele tem. Display labels, né? E aí agora eu consigo, né? Então, setosa, virgínica e versicolor. Tudo isso, então, armazenado aqui na minha variável CMD, né? Confusion Matrix Display. Coloquei esse o nome, tá? Só para não confundir. Aí cmd.plot tem que importar, né? Vou importar aqui a biblioteca, né? Do matplotlib. Então é from matplotlib. Aí ele tem um submódulo para o Python, splt. plt.show. Então vamos ver a matriz de confusão. O que eu fiz aqui?
Name CM is not defined. Ué, mas rodei aqui. Rodei aqui. Ah, bom, por algum motivo, né? Só vou desfazer um pouco o zoom aqui, só para talvez a árvore, a matriz ficar melhor, né? Então, olha lá, ó, ele tem uma precisão maior aqui com a setosa, né? E aí na íris virgínica, embora com versicolor, ele também tem uma, né? Para identificar a versicolor, pode ver que ele não erra. Assim como a setosa ele não erra, a versicolor ele também não erra, né? Mas a virgínica aqui, ó, ele tem um pouco de dificuldade de identificar, né? Então, provavelmente ele deve estar com aquela, com a divisão, né? Voltando lá na separação, tá? Voltando aqui na separação, ele não deve estar uma linha, deixa eu ver, ele deve estar uma linha mais para virgínica do que para versicolor, né? Aliás, ao contrário, ele deve estar uma coisa mais ou menos aqui, ó, né? Imagino, porque ele está com virgínica, ele tem uma facilidade, ele não está errando. Mas isso também, pessoal, pode vir através, né, de como tô treinando, tá? Talvez tá vindo dados mais com virgínica do que com versicolor, né? Então é um outro ponto que a gente teria que analisar também, tá? Para quê? Para de certa forma melhorar o nosso modelo e ele, né, predizer com maior precisão aqui, ok? E percebam, né? Eu consigo aqui então visualizar, né, o quanto de cada classe tá erros e acertos, né? No caso ali, embora a nossa coluna alvo ela tá equilibrada, né? Todos têm 50 valores, mas mesmo assim a gente consegue ter uma visão, né, de cada classe, ok? O que não dá para ver na curva ROC. Mas vamos gerar aqui só para aprendermos, né? Então coloquei aqui avaliação do modelo de classificação. Vou colocar um texto aqui só para falar que estamos utilizando a matriz de confusão. E agora aqui embaixo vou colocar curva ROC. Bom, então vamos lá, né? Eu tenho então no meu Metrics o Curve, Curve ROC, né? Deixa eu só ter certeza, né? Aonde eu tenho que passar o meu Y real, tá? E depois o meu Y preditivo. Então tá lá, ó. Meu Y é meu Y teste. Meu Y teste do meu Y predito. Nisso eu vou gerar então aqui um ROC, uma variável que vai armazenar isso. Aliás, não, né? Tem lá o meu FPR, o meu TPR e o meu threshold, que é o meu limiar, tá? Já vou gerar direto, né? Depois, dentro do meu Metrics, eu tenho lá o cálculo do AUC, ok? E aí no meu AUC, eu passo o meu
Deixa eu só lembrar aqui o que que é, né? Não é o x e y. O que que eu passei aqui? É o meu FPR e o TPR. Então, o meu FPR e o meu TPR. Nisso eu gero o A, o C. E aí depois, meu Rock, agora não lembro, Rock Curve Display, eu tenho lá, meu FPR recebe FPR, o meu TPR recebe o meu TPR, o meu, acho que é Rock ao C, vai receber meu A ao C. Deixa eu ver aqui quais parâmetros tem mais. Ah, legal, hein? Não mostra. Bom, vamos... Ah, e tem aqui o... Vou copiar e colar, só porque é meio que uma legenda, né? Esse aqui é o meu algoritmo SVM. Então, vou gravar aqui numa variável chamada Display Rock Curve. Aqui é o metrics, né? Metrics, ponto. Depois, drc.plot e plt.show. Ah, tem alguma coisa errada aqui. Rock Curve. Tá errado aqui? Vamos... Não, tá certo. FPR, TVM, Rock. Ah, agora funcionou. Vamos rodar. Ah, tá bom demais, né? Multiclass. Ah, legal. Até legal, né? Falei, esqueci, mas olha que interessante, né? Multiclasse, o formato multiclasse não é suportado, né, pelo ROC, né? E é exatamente, né, falei lá, olha lá, ó, esta métrica é principalmente utilizada na classificação binária, embora extensões para o problema multiclasse estejam disponíveis. Mas aqui no scikit-learn, ó, ele dá esse problema. Por quê? Porque o problema da íris, né, ele é multiclasse, né, ele é várias classes, vários rótulos, vários, mas são três, né, setosa, né, setosa, virgínica e versicolor, né. Então perceba que a curva ROC não é suportado aqui, porque ele tem vou até deixar esse erro exatamente aí para vocês estudarem, né, para quando derem uma olhada, realmente não faz sentido aqui o curva ROC para o problema da íris. Ok, pessoal? Bom, por hoje é isso, tá? Eu vou deixar lá no Google Classroom, né, da aula de hoje, esses dois notebooks, tá? Tanto aqui onde eu estou falando do scikit-learn, né, mas eu estou pegando a dataset do Iris e a gente está aprendendo o scikit-learn utilizando o dataset do Iris, e vou deixar aqui também esse outro dataset que é, aliás, esse outro notebook que é explicando, né, as métricas de avaliação de modelos de classificação, tá? Vou até colocar aqui, ó, para enfatizar, né? Multiclasse e aqui
binário. Ok? Alguém tem alguma dúvida? Queria perguntar alguma coisa? Não? É isso? Beleza, pessoal. Então vou encerrar o vídeo por aqui.